Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Francisco Pio, mais conhecido como Professor Pio, e nós vamos ver história. E para melhor entender o que é história, nós temos que estar entendendo o surgimento desse homem, o homem como que ele surge, como que ele vai fazer o seu desenvolvimento ao longo do processo. E hoje, nesta aula, nós vamos ver o conceito de pré-história e história, tá ok? Espero que vocês gostem. Por exemplo, quando a gente fala de divisão de história, como a gente está vendo aqui, nós pegamos o período da história e costumamos dividi-la em dois períodos bem distintos. Um chamado de pré-história e outro de história. A pré-história, ela começa lá do surgimento do homem, ou seja, da medida que esse homem consegue se equilibrar, consegue buscar a sua forma de sobrevivência e vai até ao descobrimento da escrita. Isso acontece aproximadamente há 4.000 anos antes de Cristo, de 3.500, 4.000 a 3.500 antes de Cristo. E esse período da pré-história, fazemos várias divisões, mas uma das principais é essa que nós vamos ver agora aqui. O Paleolítico, aquele período que os instrumentos que chegam até nós são instrumentos de pedra lascada, né? Pali significa fragmentada, lítico, pedra. E esse período vai lá do surgimento do homem, aparecimento, até ele conseguir elaborar instrumentos mais próximos dos dias de hoje, vamos dizer assim, tá? Interessante que nesse período o homem ele tinha algumas características, daqui a pouco nós vamos ver essas principais características desse período. Depois nós costumamos falar do Neolítico. O Neolítico é aquele período onde ele consegue descobrir a agricultura, onde ele vai domesticar os animais, e esse período vai até a civilização, onde o homem consegue se organizar melhor através de civilizações, essas coisas todas. E esse que é a idade chamada Idade dos Metais, tá ok? E com relação à história, nós temos essas divisões aqui. A história, então, ela começa lá no aparecimento da escrita, há 4.000 anos antes de Cristo. Nós costumamos chamar de Idade Antiga, que era essa hora que foi da descoberta da escrita até aproximadamente 476 depois de Cristo, na queda do Império Romano. Depois começa a chamada Idade Média, que vai dessa queda do Império Romano até aproximadamente 1400, ou seja, mais precisamente, né, 1453, tá? Com a queda de Constantinopla. Depois nós temos a chamada Idade Moderna, que vai lá da queda de Constantinopla e até a Revolução Francesa, de 1453 a 1789. Tá? E, por último, nós temos o quê? Nós temos o período chamado de Idade Contemporânea, que é a nossa época, que vai lá da Revolução Francesa e se estende até os dias de hoje, tá ok? Beleza? E para entender um pouco sobre essa periodização, vamos dar uma olhadinha sobre as principais características da pré-história. Vamos falar um pouquinho sobre o Paleolítico e as principais características desse Paleolítico. Por exemplo, o homem, durante esse período, o homem é coletor e caçador. Como assim? Ora, ele vivia em bandos, como qualquer outros animais, né? E ele andava basicamente procurando alimentos. A principal característica é caçador e coletor, né? Não tinha moradia fixa, então ele vivia em bandos de uma localidade para outra. Ele era o quê? Nômade. E utilizava o quê? Abrigos naturais, tá? Esses abrigos naturais, onde ele tivesse, ele acaba morando naquelas regiões. Então, como ele não tinha moradia fixa, então ele mudava de uma localidade para outra. Claro que ele vai fazer pequenas cabanas, pequenos abrigos, né? Já começa a fazer por aí. Mas uma coisa principal que acontece durante esse período longo, né? É o quê? O domínio do fogo. A descoberta do fogo, vamos falar do domínio desse fogo, que era natural, isso facilita muito a vida desse homem. E chega um momento que esse homem observa a natureza e o que aparece nessa natureza, ele observa, por exemplo, um fruto que cai, com o passar do tempo esse fruto acaba crescendo, ou seja, aquela fruta acaba renascendo, crescendo e dando outros frutos. Observando a natureza, ele vai fazer o quê? Ele vai descobrir a agricultura, ele vai domesticar as plantas, né? Aí nós já estamos numa outra fase chamada Neolítica. Lítica continua sendo pedra, neo, nova pedra ou pedra polida. E por que nós temos agora a chamada pedra polida? É que os instrumentos que chegam até hoje, que nós encontramos através de pesquisas arqueológicas, são instrumentos de pedra polida. Mesma coisa lá da idade da pedra lascada.
não quer dizer que esse homem ele não utilizava outras formas de instrumento. Claro, o que a natureza oferece, ele vai utilizar, tá? O que ele vai usar para fazer seus instrumentos. Agora, no Neolítico, tem outras características. Vai chegar um momento que aquilo que eu comentei com vocês anteriormente, que é a chamada Revolução do Neolítico. O que é? A descoberta da agricultura, o domínio das plantas. Isto faz com que esse homem fique mais naquela região, onde ele vai fazer seus plantios, o seu roçado, e vai fixar mais tempo nessa região. E a vida, então, começa a modificar. Acontece um crescimento populacional, por quê? Ora, por quê? Porque agora tem mais alimentos. Esse homem se alimentando melhor, ora, claro que ele vai viver muito mais. Isto acontece o quê? Acontece com que que caia um pouco a mortalidade entre eles. Então nós vamos ver que acontece um crescimento vegetativo, natural. E tem outro crescimento também, ou seja, as doenças, uma vez alimentadas, as doenças elas te atingem em menor proporção. Acontece também a domesticação dos animais, tá? Isto é importante. Por quê? Porque agora os animais que antes ele caçava, coletava, ou seja, ele caçava esses animais, agora esse animal está muito mais próximo. Então ele começa a domesticar o boi, né, os animais maiores, como, por exemplo, o cachorro, o cão, esses animais muito mais próximos a ele. O leite agora ele tira direto daqueles animais que ele está domesticando. Ele não deixa, claro que ele não deixa de ser coletor, ele não deixa de ser caçador. Uma coisa importante, né, geralmente a gente acredita que acabou o período paleolítico, começando o neolítico, o homem perde as características do paleolítico. Não, há um momento de transição. Até hoje, nós vamos pegar grupos, né, principalmente aqui no Brasil, grupos caçadores e coletores ainda, tá? E as ferramentas nesse período são ferramentas mais elaboradas, ok? Legal. Outra idade, outro período que a gente chama dessa pré-história é a chamada de Idade dos Metais. O homem agora, ele começa a fazer o quê? O domínio da metalurgia. Primeiro é o cobre, que é muito mais fácil, né, muito mais maleável, daí parte para o bronze e finalmente ele vai conseguir trabalhar com ferro. Quais as principais características desse período? São várias, mas vamos falar um pouquinho só dos instrumentos. Nesse quadro que vocês estão vendo aqui comigo, olha, acompanha aí. Nós vamos ver o quê? Nós estamos vendo aí um instrumento lá da Idade da Pedra Lascada, né? Onde ele empunhava isso amarrando. Nós vamos ver aqui alguns instrumentos mais elaborados, né, como foices, essas coisas todas. E tem uma coisa importante aqui que aparece, é esse amassador de trigo, por exemplo, né, que é esse moinho, conhecido na época como moinho de pedra. Incrível, mas mesmo na Idade Antiga, lá nos romanos, geralmente os soldados romanos, cada um tinha um desses aí. Recebiam uma quantidade de trigo mensal, né, ou por dia, e ele mesmo fazia seu próprio pão. Interessante que isso vai ser sempre utilizado. E aqui no Brasil também a gente vai ver esses instrumentos, né, ou seja, essas pedras que eles utilizam para quebrar coco, para moer as sementes, tá? Então, quando a gente pensa nessa sociedade da Idade dos Metais, a gente vai ver o quê? Uma sociedade mais complexa. Tá? Surgimento do Estado, esse homem vai se organizar diferente, já começa a surgir a concepção de Estado. Propriedade privada da terra, ou seja, uma classe social que está ao poder, ela já vai tomar conta, ou seja, vai aparecer a ideia de propriedade privada, essa terra passa a ser deles, vai acontecer com o passar do tempo uma urbanização, começam a surgir as chamadas cidades-estados, ok? Claro que junto com essa urbanização, as relações elas começam a mudar. Vai acontecer o quê? Vai acontecer o comércio, então as relações comerciais elas começam a dinamizar, ok? E desta forma, a gente vê um pouco essa pré-história. E aí vocês perguntam, e no Brasil, como que isso ocorre? Dá uma olhadinha aqui comigo, como que se dá a ocupação do Brasil. Primeiro, para a gente entender a pré-história brasileira, a gente tem que entender como que esse homem chegou aqui. Tem várias teorias, né? Mas nós estamos vendo aí algumas importantes, como esse quadro que nós estamos acompanhando. Olha, nós vamos ver aí 3 rotas de ocupação da América. A primeira, até a década de 70, por aí, acreditava que o homem só passou pelo norte, veio pelo norte, através da chamada Sibéria, do Alasca, ou seja, do Estreito de Bering, nos grandes momentos de
de congelamento do planeta, então nós vamos ver que o norte da América com a Ásia, ela se completa. E por ali, o homem deve ter passado aproximadamente há 30 mil anos atrás. E as escavações arqueológicas nessa região, basicamente no norte dos Estados Unidos, no Canadá, mostra a presença desse homem próximo a 20, 30 mil anos, entre 30 e 20 mil anos anterior à nossa era, ok? E esse homem, claro que esse homem desce o continente ocupando. Tem outra, claro, aí como vocês veem essa parte azul, né, essa rota, a segunda rota é essa rota que vem da parte azul, tá? Agora, uma terceira rota, essa rota, pessoal, que aparece aqui a rota a partir da Oceania, né, da região da Oceania, essa terceira rota ela é importante e ela vai ser descoberta, vai ser discutida a partir da década de 80, quando foram descobertos restos humanos, restos, vamos dizer assim, de fogueiras aqui no Brasil, principalmente no norte, no nordeste do Brasil, no Piauí, né, em São Raimundo Nonato, num sítio arqueológico que a gente chama de Pedra Furada, onde aparece em 1980, 82, aparece a presença do homem há 42.500 anos atrás. Tá? Foi um resto de fogueiras que encontraram. Interessante. Como que se explica essa... Antes a gente acreditava, né, como eu falei para vocês, só na teoria do Estreito de Bering. Como que se explica a presença desse homem? Então chegou-se à conclusão que em outros momentos glaciais, outros momentos que a Terra vai congelar, o oceano então acaba baixando, né, baixando o seu nível devido aos polos do planeta congelar, isso faz com que o nível se abaixa e abriu-se uma série de ilhas, uma série de formas, de jeito para esse homem chegar aqui. Não se tem muito bem essa época, mas é dali uns 60 mil anos, por aí. Quais os sítios arqueológicos que nós temos no Brasil? Esse que eu falei para vocês, da Pedra Furada, São Raimundo Nonato, no Piauí, é um sítio arqueológico extremamente importante. Agora, tem outro, onde foi achado o primeiro fóssil, né, aqui no Brasil, que vai ser em Lagoa Santa, próximo a Belo Horizonte, tá? A questão de alguns quilômetros de Belo Horizonte, tem lá em Lagoa Santa vários sítios arqueológicos. Nesses sítios arqueológicos encontraram a presença do homem e acharam um esqueleto feminino. Esta habitante vai ser denominada de Luzia. Ela tinha aproximadamente uns 20 anos, 1,50 m. Esse resto de esqueleto, vamos dizer assim, encontrado, vai ser datado de aproximadamente 11 mil anos, tá? Então, mostra já a presença do homem nessa região há muito tempo atrás, tá ok? Assim terminamos nossa aula, espero lhe ter contribuído com vocês, né? E até a próxima. Um abraço.